Mateus 25, versículo de número 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento. Ponto. E fechou-se a porta. Queremos ler também Gênesis capítulo 7, versículo de número 16. E os que entraram eram macho e fêmea de todos os seres viventes, como Deus lhe tinha ordenado. Ponto. Então o Senhor fechou a porta por fora. Glória a Deus. Nosso tema de hoje é fechou-se a porta. Ou nós poderíamos dizer, a porta irá fechar. É claro que nós estamos falando aqui do arrebatamento da igreja, com base bíblica em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Especificamente no 17 diz que e nós seremos arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. A relação da porta fechada, a relação do arrebatamento com o dilúvio, elas estão ligadas dentro de um conceito, o conceito que nós conhecemos de alguma coisa que jamais aconteceu. Por exemplo, na época do dilúvio, o Senhor mandou que Noé construísse uma arca e nós sabemos que Noé levou cerca de 120 anos construindo a arca. Alguém diz que ele levou 90. A Bíblia de Thompson afirma categoricamente que a duração da arca levou 90 anos, enquanto que a pentecostal, ela afirma ser 120 anos. Bem, o fato é que o Senhor mandou que Noé construísse uma embarcação de 127 metros de comprimento por cerca de 30 metros de altura. Aleluia! 30 metros de largura, melhor dizendo, e 27 metros de altura. Estamos aqui falando de uma construção de um barco no deserto. Quando a ordem do Senhor saiu para que fosse construída uma embarcação, aleluia, já começou ali os conflitos, porque construir um barco em cima na areia no deserto, construir um barco no deserto, isso é loucura. E aí vem a segunda parte da ordem, o porquê de construir um barco no deserto, e aí vem aquilo que a população interpretou como loucura: vai chover. E Noé construiu o barco construiu o barco em cima daquela areia, naquele deserto, e Noé passou cerca de 100 anos dizendo: vai chover, vai chover. Ora, você tem uma construção inóspita, você tem uma construção jamais vista por um motivo jamais pensado, que era a chuva. Não havia chuva sobre a face da terra. E você tem toda aquela situação por cerca de 100 anos. Nós estamos falando 100 anos, tanto para menos como para mais. Por 100 anos dizendo: estamos construindo um barco porque vai chover. Estamos construindo uma embarcação porque vai chover. O que é chuva? O que representa chuva? O que vai acontecer? E ali se passou 100 anos em discussão. E podemos até entender que aquilo, aos olhos de quem não havia recebido nada de Deus, era loucura.
Noé estava louco. E Noé estava levando a sua família à loucura. Porque Noé estava construindo, estava passando trabalho, estava edificando uma embarcação com muitos detalhes, e tinha que pensar em muita coisa, como também dizendo, essa embarcação é porque vai chover e virá o dilúvio. Cerca de 100 anos sendo avisados. 100 anos sendo avisados. E a Bíblia é interessante, porque a Bíblia, ela registra, então, lá em Gênesis 5, verso 32, aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cão e Jafé. E lá em Gênesis 7, verso 6, diz a Bíblia, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. 100 anos falando que ia chover. 100, avisando. Quando você pega esse espaço de tempo de 100 anos, você entende que a notícia que saiu no primeiro dia, no segundo, no terceiro e sucessivamente, pelo simples fato de estar sendo construído um barco porque ia chover, chegou até os 4 cantos da terra. Tempo suficiente para que houvesse arrependimento, tempo suficiente para que viessem e tivessem uma boa conversa com Noé, a tal ponto de receber uma oportunidade de também escapar daquele dilúvio. O interessante dessa história de Noé foi que ele pregou com perseverança por 100 anos sobre o dilúvio. E não houve ninguém que acreditou nele, senão a esposa, Sem, Cão e Jafé e as 3 noras. Apenas 8 pessoas que acreditaram na loucura do dilúvio. Aleluia. Você está entendendo onde Deus quer chegar aqui nessa oportunidade. Você tem aí um espaço grande, onde a notícia se esparramou, as oportunidades foram dadas, e ninguém quis saber. Bem, a palavra do Senhor, ela diz no versículo 16 de 7 de Gênesis, e os que entraram eram macho e fêmea de todos os seres viventes, como Deus lhe tinha ordenado. Deus, irmãos, ele deu ordem aos animais para entrarem por uma questão de preservação, e Deus, ele deu a revelação a Noé para que Noé aceitasse e desenvolvesse a revelação. Ele aceitou e agiu. Ele aceitou e tomou uma atitude em relação à revelação. Noé, ele fez uso do livre-arbítrio. Além de crer, além de agir, ele entrou na arca com sua família. E a Bíblia diz, Deus lhes tinha ordenado, então o Senhor fechou a porta por fora. Quando vejo aqui o Senhor Deus fechando a porta por fora, eu imagino, dentro de um contexto, que na mente de Noé jamais pensou em escutar o que escutou após a porta fechada. Noé jamais pensou em viver aquela agonia daqueles que ficaram do lado de fora, o sofrimento daqueles que ficaram do lado de fora, o desespero, pessoas sucumbindo, morrendo, querendo entrar. Ora, se Deus diz a Noé, Noé, fecha a porta por dentro aí,
eu tenho a certeza que o coração de Noé iria se comover e de alguma maneira ou de outra ele tentaria abrir a porta. Mas o Senhor é Deus, é amor, mas é juízo também. Foi por isso que Deus fechou a porta e não Noé. Aleluia. Bem, nós estamos aí vivendo as portas do maior advento, aleluia, em toda a humanidade, em um momento em que não há descrição, não há como ilustrar, não há como dimensionar, comensurar, não há como formatar numa mente o que será o arrebatamento. À luz da Bíblia, uma raptura, segundo o grego, uma tomada rápida, um resgate rápido. Isso a gente entende, mas as consequências do que será o arrebatamento não passou pela nossa cabeça. Dá para entender a agonia do desprezo daqueles que não subirão, porque a palavra do Senhor também fala de uma maneira bastante firme. Fechou-se a porta. Bem, a exemplo de Noé, temos aí 100 anos, a exemplo de Noé. E desde que foi escrito o livro de 1 Tessalonicenses, no século I, ainda da era cristã, já se passaram aí 2000 anos que essa história vem sendo narrada, que essa história vem sendo difundida, aleluia, e que vai acontecer. Querendo os céticos achar que sim ou não, os ateus acharem que sim ou não, aqueles que duvidam achar que sim ou não, aqueles que combatem esse advento acharem que sim ou não, aquele que tem as suas interpretações equivocadas acharem que será de uma forma ou de outra, não importa. O que importa é que a palavra do Senhor diz em Mateus 24, 32 ao 34, podemos ainda ler o 35, aprendei agora esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Não vai passar essa geração, diz a palavra do Senhor, sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Ao ler ali Mateus 24, você pode ver ali tribulação, grande tribulação, e também, você também pode ter ali inserido no texto o arrebatamento da igreja. E a Bíblia ainda traz no versículo 35 de 24 de Mateus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Você olha lá no passado e vê o trabalho que teve Noé, e vê o esforço que ele teve, e vê aonde chegou a notícia do dilúvio, e vê que a porta foi fechada. Você traz então para a nossa época, quantos vão estar desapercebidos? Queridos, nós estamos na geração do arrebatamento. Nós estamos. Há ainda muitos sinais a acontecerem, porque a Bíblia também me avisa em Mateus 25, verso 6, à meia-noite ouviu-se um grito. Quando o grito for dado à meia-noite, no ápice da noite, na negritude da noite, quando já começa a dar os seus primeiros pontos de alvorecer, já então o relógio começa a virar à meia-noite, nós temos o pico
de negritude espiritual, de frieza espiritual, e a igreja vai estar na terra, aleluia, em meio a um caos moral dentro das igrejas, aleluia, onde muitas delas vão dormir e outras tantas delas não serão arrebatadas à meia-noite. E a Bíblia diz que aquilo que sempre foi adiado, aquilo que sempre foi contestado, como a própria palavra fala, o Senhor tarda em vir, ele não virá. Aquilo que é tão contestado, de repente vai acontecer. E a tragédia de tudo isso está no final da frase do versículo 10 de 25 de Mateus: fechou-se a porta. Irmãos, entre a salvação da geração do arrebatamento tem uma porta. Entre o arrebatamento da igreja, os que forem arrebatados e os que não serão, tem uma porta. Escolha estar do lado de dentro da porta. Esforce para estar do lado de dentro da porta, aleluia. Quando fechar a porta, você possa já estar na direção das bodas do Cordeiro. Quando fechar as portas, você não fique do lado de fora, aleluia. A exemplo de Noé, a exemplo do que vai acontecer, queiram aceitar ou deixar de aceitar, porque diante daquilo que nós estamos vendo, já muita gente que conhece a palavra do Senhor, aleluia, já não crê mais no arrebatamento da igreja. Lembre-se, na nossa frente tem uma porta a ser transpassada, na nossa frente tem uma porta a ser transposta. Tem uma porta e nós temos que fazer parte do lado de dentro desta porta. A palavra do Senhor diz, palavras do próprio Senhor Jesus: eu sou a porta das ovelhas. Poderíamos dizer aqui, como título da nossa pregação, a porta fechou. Eu quero dizer para você, tem uma porta nos esperando. Se esforce para entrar pela porta, ainda que ela seja estreita, ainda que seja difícil, ainda que seja trabalhosa, ainda que seja em meio às dificuldades da vida, talvez até impossível de ser passada, mas creia que se o Senhor Jesus nos propôs uma porta, então nós podemos cruzar por ela. Glória a Deus. Tem uma porta nos esperando. O que nós vamos fazer? Se prepare, porque nós estamos na geração do arrebatamento. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.